pessoal, tudo bem por aí? Está começando mais uma edição do webjornal Pecinha é a Vovozinha, especializado em notícias sobre o teatro para crianças e jovens. Os destaques de hoje são: uma campanha para salvar os Doutores da Alegria, um novo site com todo o acervo de fotos e livros da carreira do grupo Sobrevento, com foco no teatro de animação. Peça infantil consagrada da Banda Mirim vira podcast de 4 episódios. Centro Cultural São Paulo promove fim de semana de palestras e leituras online em tributo ao centenário de Maria Clara Machado. Companhia do Amazonas realiza de forma digital a sua 3ª semana altamente recomendável à infância. Grupo veterano de contadores de histórias rende-se ao formato híbrido audiovisual para estimular as crianças da pandemia a pensarem na passagem do tempo. E a infância de Beethoven inspira um divertido filme-peça sobre superação. Fique com a gente, se inscreva em nosso canal, aperta o sininho. A edição de hoje é dedicada à memória da jovem atriz, produtora, diretora, dramaturga e professora de teatro Cuca Annunziato, de São Paulo, que morreu de câncer no início da semana aos 30 anos de idade. Cuca atuava na escola de teatro Equipe Flávia Garrafa, que além de promover as montagens de alunos, também produz espetáculos profissionais, em sua maioria voltados para o público jovem, e muitos deles bastante premiados. Cuca foi uma brilhante representante desse teatro feito de olho nos adolescentes, seus interesses peculiares, suas temáticas especiais. Mais do que isso, enquanto muita gente só lamentava a falta em cartaz de mais peças para jovens, Cuca Annunziato punha sua vitalidade a serviço de novas produções, com muita fé no poder do teatro como impulsionador da criatividade da juventude. Oi! Tá falando comigo? Atuando principalmente ao lado do marido, Pedro Garrafa, um dos nomes mais respeitados do cenário paulistano de teatro jovem, e da amiga e cunhada Flávia Garrafa, Cuca Annunziato brilhou no elenco jovem de peças como O Alvo e O Alvo 2 Hate Club, que falaram do bullying praticado em ambiente escolar, com uma potência e uma crueza pouco vistas nos palcos do Brasil. A última vez que vi Cuca presencialmente em cena foi no fim de 2019, em Nomo, escrito por Pedro Garrafa, sobre a dependência dos jovens ao uso de aparelhos celulares, e que acabou levando naquele ano o prêmio de melhor espetáculo jovem pela APCA. Cuca fazia com propriedade e muito talento o papel de uma adolescente misteriosa, com a cabeça cheia das neuroses dessa idade. Acabou incluída em minha lista das melhores atrizes de 2019 do teatro infanto-juvenil paulistano. Pois é, se é que você me entende. Logo depois veio a pandemia. Durante 2020, ela, Pedro e Flávia, com sua equipe, foram teimosos em usar as ferramentas do Zoom e atrair a juventude para seus tateantes experimentos cênicos digitais, como Se Enxerga Alice, Já Pra Cama Theo e Acorda Gabi. Como jornalista da área, eu pude conferir muitas vezes a empolgação com que Cuca Annunziato divulgava cada uma dessas atrações. Uma jovem marcante, obstinada, que ainda teria tanto a fazer pelo teatro jovem. Pouco tempo depois de descobrir que estava com câncer, Cuca gravou um longo e detalhado vídeo no seu Instagram com um depoimento esperançoso e positivo, encorajando as pessoas a falarem da doença sem preconceito. Reveja um trecho. O câncer é uma doença que o tratamento é difícil. Sim, é muito difícil. E viver já dá trabalho normalmente. Agora, viver com essa notícia e aí ver ainda um pouco mais trabalhoso. E aí vem a realidade
que no meu caso foi uma cirurgia de 16 horas. E aí, junto com isso, vem sonhos interrompidos, um breque de mão bem puxado no trabalho, na carreira, nas vontades e tudo mais. Mas eu tô aqui pra dizer que, apesar de tudo isso, a vida continua. 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 Sim, Cuca, a vida continua. Ao longo de toda esta edição do nosso web jornal, vamos nos lembrar de você, reproduzindo, no intervalo entre as reportagens, depoimentos de alguns de seus melhores amigos e colegas de ofício, gravados a pedido do Pecinha é a Vovozinha. O primeiro desses depoimentos, como não poderia deixar de ser, é o de Pedro Garrafa. Meu minuto para a Cuca. A Cuca foi a minha companheira na vida e na arte por 10 anos. Ela tinha um jeito de enxergar o teatro e de enxergar a arte que era livre de qualquer amarra de intelectualismo e de hermeticidade na obra de arte. A Cuca acreditava no humor, ela acreditava na comunicação e, acima de tudo, ela acreditava em falar com o público sinceramente. Ela tinha um jeito de estar em cena que era livre de qualquer amarra intelectual. Ela era puro carisma em cena porque ela queria mais era estar ali, se comunicar, agir com verdade, com sinceridade. E era isso que fazia a gente gostar tanto dela em cima do palco. Ela deixa um legado de que a obra de arte tem que conversar com o público. Tem que fazer rir, tem que fazer chorar, mas sempre na chave da sinceridade. É com muito amor que eu respeito o legado que a minha amada e minha companheira deixou para o mundo do teatro, principalmente para o teatro jovem. Vamos curar os doutores? O Grupo Doutores da Alegria lançou na terça passada uma campanha de arrecadação de recursos para conseguir manter seu trabalho gratuito nos hospitais de São Paulo e Recife, além de outras atividades, como o funcionamento da Escola Doutores da Alegria e o projeto Plateias Hospitalares, realizado no Rio. Esse exemplar coletivo de clowns completa em 2021 30 anos de atividade em hospitais públicos de São Paulo, Recife e Rio de Janeiro e segue na pandemia com atendimento virtual, agora por meio de tablets levados aos leitos dos pacientes. Além das dificuldades geradas pela grave crise da pandemia, ainda há o atraso no repasse dos recursos captados para 2021 pela Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal. As doações para a campanha podem ser feitas por boleto bancário, transferência via Pix, PayPal e cartão de crédito. Você encontra mais detalhes no site bit.ly/campanha Doutores da Alegria. Vamos colaborar? Alguém imagina um hospital infantil funcionando sem os palhaços dos Doutores da Alegria? Meu minuto para a Cuca. A Cuca, eu conheço a Cuca desde os 12 anos de idade. Ela foi minha aluna de teatro e tanto como aluna de teatro, depois como atriz e depois como professora de teatro, mesmo como assistente de direção, ela foi minha assistente de direção em várias montagens que eu fiz, ela era irreverente, porque a Cuca era irreverente na vida. E essa irreverência dela me provocava muito. Era muito importante, muito interessante a minha troca profissional com a Cuca. E uma atriz que você via em cena, que tinha sempre uma coisa por trás, que tinha sempre uma irreverência, um humor, não nada muito elaborado no sentido, cabeção da coisa, mas tudo muito preenchido, porque ela era assim na vida. E, de fato, ela vai fazer muita falta nos palcos da cidade, dos colégios que a gente dá aula, e no meu coração nem se fale. Viva a Cuca! A Cuca? A Cuca é como um vulcão. Quando ela chega, é difícil de não notar. Grandiosa. Se ela explodir, aí é melhor sair de perto. Ou explodir junto. Você pode até tentar e conseguir esfriar ela.
mas não tem como não se queimar um pouquinho. Agora, quando ela explode de alegria, aí você vai querer estar perto. Você vai querer viver essa sensação de voar e de brilhar feito fogos de artifício. E uma coisa eu te digo, se ela te der permissão e abrir as crateras para você entrar e se aventurar nas profundezas desse vulcão chamado Cuca, meu amigo, você vai se derreter de amor por ela. Tchan, 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 tchan. Querendo se inspirar para criar um espetáculo voltado para todas as idades, o ator Thomas Marcondes recorreu à música clássica. E foi com os famosos acordes da Quinta Sinfonia de Beethoven que veio finalmente a ideia que ele buscava. Nasceu assim a atração online Beethoven em Fá para menores, com direção e interpretação do próprio autor. Dava uma boa história pra contar, não é? A peça aborda os fatos importantes da vida e a obra de Beethoven e sua história de superação. Beethoven, eu quero um Ré. Beethoven, Mi maior. Beethoven, Lá menor com sétima menor. Sol sustenido, Si bemol. Beethoven! Tem pouco texto e uma boa dose de palhaçaria. A montagem segue a linha cronológica dos acontecimentos da vida desse gênio da música. Eu quero que você vá já para o porão e só saia de lá quando desentupir os ouvidos. Thomas Marcondes caprichou no seu figurino para vir aqui conversar com a gente. E aí, Thomas, o que tem de tão legal na vida de Beethoven que as crianças merecem saber? O que eu acho de tão importante na vida do Beethoven que eu quero passar para as crianças? Tudo. Eu tento transmitir tudo que eu acho importante. As dificuldades que ele teve quando era criança, que eu acho que isso pode também, as crianças podem se identificar. A pré-adolescência do Beethoven. Ele já tocava quando era criança. Ele treinando, ele estudando música, ele se apaixonando pela música, ele tendo raiva da música também. Ele criando as suas maiores sinfonias. Não sei se vocês sabem, mas Beethoven também teve um problema de surdez, né, durante a sua vida. Então ele não escutava muito bem, mas mesmo assim ele continuou compondo na sua vida adulta, mesmo sem escutar direito. E escreveu uma das maiores sinfonias de todos os tempos, quase surdo. Então eu acho isso importante na vida adulta, na pré-adolescência, na infância. Todas essas dificuldades, essa superação de Beethoven, além da música, além da arte, do artista, eu acho isso importante. Qualquer geração, para criança, para adulto, para idoso, para qualquer geração. Que cuidados e preocupações você teve como criador ao se dirigir prioritariamente ao público infantil? Gibi, o que eu mais me preocupei ao escrever e dirigir esse espetáculo foi não subestimar a criança, não subestimar a criatividade e a inteligência da criança. Eu escrevi, dirigi uma peça para adultos também. Essa peça é para criança, mas eu não subestimei a criança, não tratei a criança como criança que não entende as coisas, que não vai entender, que não vai ter sacada. Não, eu acho ao contrário. Acho que a criança ela tem o poder da imaginação muito maior do que o nosso e ela precisa ser estimulada a pensar. Então eu boto as crianças para pensar assim, coloco a cabecinha delas para borbulhar, vendo Beethoven em Fá para menores. Na sua opinião, por que é tão importante levar a música para dentro da vida das crianças? É muito importante para o desenvolvimento criativo da criança, para o desenvolvimento pessoal, para a comunicação da criança. É tão importante a criança ouvir música, ser estimulada a escutar música. E é isso que eu faço na peça. Eu coloco música para escutar, não só música clássica, mas a gente brinca com outros ritmos brasileiros, como samba, marchinha, bossa nova. E a gente vai explicando, a gente vai desenhando isso para as crianças. Tá? Então é de uma forma muito leve, de uma forma sempre muito lúdica. A gente vai inserindo música no meio delas.
E elas, sem elas perceberem, não é uma coisa forçada. Assim como é importante também elas irem ao teatro, elas estarem presentes, ver os atores encenando, ver a magia do teatro acontecer. Isso para o desenvolvimento da criança é fundamental. A peça digital Beethoven em Fá para menores está na programação do Espaço Cultural Brica Braque, da querida fotógrafa Priscila Prade, em exibição online nos dias 29 e 30 de maio, sábado e domingo, às 16 horas, e com ingressos gratuitos reservados antes pelo Simpla. Todos os links necessários estão copiados abaixo na descrição deste vídeo. Ouviu bem? Ouviu? Meu minuto para a Cuca. Falar da Cuca é falar de uma pessoa muito divertida, que adorava tirar sarro das pessoas e tirar sarro da vida, que fazia a gente falar sobre as coisas difíceis através das piadas. Ela quebrava as nossas pernas e tudo era levado com muito mais humor. A Cuca era a artista que acreditava sim que valia a pena levar arte de qualidade para crianças e adolescentes, e sempre estava disposta, bora lá, vamos lá. É uma pessoa que coloria o mundo e que fazia tudo ser muito mais engraçado e divertido. Ficar do lado da Cuca era simplesmente maravilhoso. Eu lembro que no Alpha tinha uma hora que a gente nem sabia mais quem era a frase de quem, porque era tão orgânico o jogo, a piada. É uma pessoa que já tá fazendo muita falta, mas que com certeza ela coloriu muito o mundo com a arte dela e com a pessoa dela. E eu sou muito honrada de ter tido a oportunidade de conhecê-la e conviver com ela, e ter sido contagiada por todo esse amor e diversão dela. Ai, um minuto pra falar da Cuquita, tão pouco tempo. Eu lembro do Farmon dela entrando no meio do ano do pré-2 na escola e falando que entrou junto com a irmã. Não lembro exatamente o momento que eu conheci a Cuca, mas foi rápido e de lá pra cá foram muitas coisas juntos. Mas acho que a principal é o teatro. 8 anos só trabalhando juntos, fora as peças quando adolescente, na escola, depois que a gente saiu da escola, no Coceira. Enfim, é muita coisa. E uma coisa que não sai da minha cabeça foi a última aula que a gente deu juntos. Em março desse ano. E a Cuca com uma serenidade, uma tranquilidade, uma leveza. Ela só passava amor para os alunos. E eu tenho certeza que esses alunos, eles nunca vão esquecer disso. Desse amor e carinho. Dessa professora maravilhosa que eles tiveram. Outra coisa que também não sai da minha cabeça são os apelidos e as zoeiras que a gente fazia. Então, quem aí que conhece a Cuca e não sabe o que é Fessa, Fessuno, ela pegou de mim, isso. E todas as variações, né? Chanta, Tremendão, Janjulas, Janjulão. Enfim, Cuquita, ela vai deixar saudades. Essa pessoa especial, maravilhosa e essa entidade que ela foi e que ela é onde quer que ela esteja. É teatro, mas não é. Com uma longa trajetória como contadores de histórias, os integrantes do grupo Tá na Boca do Conto anunciam agora, em plena pandemia, seu primeiro espetáculo de teatro. Só que não. Vai ser teatro quando estiver no palco e com pessoas na plateia. Por enquanto, é um produto híbrido audiovisual feito com o maior cuidado e talento para entreter em casa pessoas das mais variadas faixas etárias. O nome da atração online é Manu, a Menina que Ouvia Borboletas, e é inspirada num livro mundialmente conhecido, Momo e o Senhor do Tempo, de Michael Ende, que fala da importância de refletirmos sobre a passagem do tempo em nossas vidas. Sim, o mistério do tempo. O tempo? Os seres humanos não pensam sobre o tempo. Ei, eu é que tô falando! Sim, o mistério do tempo. Por isso que vocês inventaram calendários, relógios, agendas, aplicativos. Tudo pra medir o tempo. A protagonista precisa salvar o mundo dos homens cinzentos. Tudo neles é cinza, da ponta do chapéu à pele. Eles são todos iguais e queimam o tempo.
Era uma vez uma cidade bem grande, bem antiga, cheia de prédios, castelos maravilhosos que foram meio esquecidos, sabe? E por isso hoje são só ruínas. E nessa cidade tem também uns prédios bem modernos, todo envidraçados e umas casas chiques. Concepção Érica Corazzini e Elisa Rossin. Direção e roteiro Érica Corazzini. Atrizes Paula Carrara e Rebeca Braia. Edição de vídeo Miriam Duarte. Produção Alexandre Krug. O espetáculo gravado foi exibido em 6 episódios durante toda a semana que passou. E agora, no fim de semana, sábado 29 e domingo 30, sempre às 17 horas, você poderá ver tudo de uma vez, na íntegra, grátis, pelo YouTube do grupo. www.youtube.com/Tá na Boca do Conto. Ui, que frio! Meu minuto para a Cuca. Eu conheço a Cuca desde que nós éramos pequenas e a gente tinha uma paixão em comum, que é o teatro. E isso fez com que a gente se unisse tanto ao longo da nossa vida e fizesse tantas coisas juntas por essa paixão pelo palco. A Cuca me marcou de diversas maneiras, ela me transformou muito. E o que eu mais levo para minha vida, assim, do que a Cuca me ensinou, é a determinação dela. A Cuca era uma pessoa que colocava uma coisa na cabeça e ela fazia acontecer. Ela vivia muito o instante, vivia muito o agora. E eu tive o prazer de estar em cena com ela diversas vezes. E a Cuca sabia improvisar, e sabia brincar, e dominava muito bem a comédia. E ela vai fazer muita falta. Bom, trabalhar com a Cuca, ser amiga dela, fazer parte da mesma companhia, acho que me ensinou a coisa que talvez seja mais importante na vida, assim, que é não levar a vida tão a sério, levar tudo com humor, tudo com leveza, tudo com a alegria que tem que ser, sabe? Porque ela sempre chegava nos lugares fazendo piada de alguma coisa, te zoando de alguma coisa. Então ela ensinava a gente que a vida é assim, que a vida é pra ser divertida, que é pra ser leve, que é pra ser gostoso de estar. Eu sou muito grata por esse encontro e eternamente feliz, assim, por ter vivido esses momentos. Quem guarda tem e compartilha. O internacionalmente conhecido grupo Sobrevento, especializado em teatro de animação, com 35 anos de carreira, lançou nesta semana, em uma live na sua página do Facebook, uma iniciativa exemplar. Reuniu em um site novo e funcional todo o seu acervo digitalizado de livros e fotos, com foco central nos bonecos e nos figurinos da companhia. São mais de 12.500 fotos, em sua maioria de Marco Aurélio Olímpio. O figurinista mais presente no acervo é Dalmir Rogério. O diretor do Sobrevento, Luiz André Cherubini, me disse que vestiu sua camisa de lives para gravar o seguinte depoimento. Olá, eu sou Luiz André Cherubini, do grupo Sobrevento de Teatro, e queria apresentar para vocês um site incrível que se chama batelada.com, www.batelada.com. Neste site, vocês vão encontrar uma biblioteca incrível especializada em teatro de animação. Livros de teatro de bonecos, que somam mais ou menos 400 e poucos livros e de teatro, especificamente de teatro de bonecos e de animação, e mais uns 600, 700 livros
que são de uma biblioteca paralela que apoia essa aí. Mas além disso, vocês vão conhecer todos os bonecos que o Grupo Sobrevento confeccionou nos seus 35 anos de carreira. Vão conhecer também os figurinos de todas as peças que o Sobrevento encenou. Então, todas as roupas que nós usamos, todos os trajes de cena que o Sobrevento usou. E vão conhecer também uma variedade enorme de coisas. Um grande número de grupos de teatro de animação. Vão conhecer todos os materiais que nós guardamos e que formam os acervos do Grupo Sobrevento. Ah, se todos os grupos de teatro fossem como o Sobrevento e tivessem esse cuidado com a memória do seu trabalho. O site batelada.com não nasceu de uma hora para outra. Há anos, desde 2009, o grupo trabalha meticulosamente para agora deixar esses registros à nossa disposição. Luiz André conta mais. Mas o trabalho não para por aí. Ainda tem muito mais por vir, mas a gente espera que com este site vocês possam ter acesso a informações que são preciosas para a pesquisa do teatro de animação e também que vocês conheçam um pouco da história do Grupo Sobrevento e que também este site sirva de estímulo para que outras companhias possam recuperar os seus acervos e divulgá-los de modo que a gente possa construir a história do teatro que vem sendo feito neste país. O link de acesso ao site está aí embaixo para vocês na descrição deste vídeo. É só clicar e viajar horas pelo site, aprendendo tudo sobre teatro de animação. Uma oportunidade rara e preciosa. Parabéns, Sobrevento, quanto orgulho de vocês! Meu minuto para a Cuca. Eu acho que um dos grandes motivos para eu estar trabalhando com teatro hoje em dia foi por causa da Cuca. É meio doido pensar isso, porque a Cuca nunca foi minha professora, a gente nunca deu aula junto na equipe. A gente era simplesmente colega de trabalho. Mas na verdade ela representava bem mais que isso pra mim. Eu realmente tinha a Cuca como uma mãe pra mim. Ou uma irmã mais velha. Que me inspirava. E na verdade eu gosto de me inspirar no outro. Eu gosto de entender o que o outro ama, o que o outro lê, o que o outro ouve. Eu gosto de puxar isso pra mim. E o amor que ela tinha pelo teatro simplesmente enraizou em mim. E isso é uma coisa muito especial, que ninguém nunca vai tirar de mim. E eu só tenho que agradecer pela Cuca. O que falar da Cuquinha, né? A Cuquinha era um furacão. Era um furacão na vida, um furacão em cena. Tinha muita presença, era muito generosa e cúmplice também. Muito cúmplice. Sempre tinha aquele olhar de cumplicidade, aquele olhar de que tudo vai dar certo no final. Mas ela era muito, não medrosa, mas eu lembro que uma vez eu fiz uma piada, antes da gente entrar em cena, era uma peça muito tensa, e a gente estava estudando ainda. E aí eu fiz uma piada e ela, poxa, André, não, poxa, André, poxa. Então ela sempre era muito concentrada e não podia fazer piada antes de entrar em cena, porque ela sempre estava muito concentrada. Mas durante a peça era uma piada atrás da outra. Eu lembro que ela sempre queria colocar um caco, uma piada. Aí a gente tinha que falar, Cuca, poxa, né? E ela dizia que as piadas dependiam do público. Então a gente falava, e aí, Cuca? Porque às vezes ela dava piada, às vezes não. E aí a gente sempre ficava naquela, né, expectativa pra ver se ia ter a piada ou não. E aí até que um dia ela falou, gente, depende do público. E aí ficou o bordão dela, toda peça a gente falava, então hoje depende do público, é isso? Então tá bom, a gente vai ficar esperando. E sempre vinha uma gargalhada. E aí no final da peça, quando tudo dava certo, com piada ou não, a gente sempre ria de tudo que acontecia. Então ela sempre tinha esse sorriso, esse humor, era tudo uma piada, tudo uma piada. E eu vou lembrar dela assim, com esse sorriso, sempre fazendo uma piada, às vezes até onde não devia. Mas era só amor, cumplicidade e generosidade em cena.
Clara faz 100 anos. Maria Clara Machado teria completado 100 anos no último dia 3 de abril, mas morreu aos 80, em 2001. Ela fez história na dramaturgia brasileira voltada para a infância e juventude, escrevendo peças que já atravessaram gerações e serviram de inspiração para o surgimento de muitos outros autores, espelhados em seu talento, em sua criatividade e em seu jogo de cintura para falar de temas relevantes de forma leve e fantasiosa. Neste fim de semana, dias 29 e 30, sábado e domingo, sempre a partir das 15 horas, o Centro Cultural São Paulo promove palestras sobre ela e leituras dramatizadas, tudo online. No sábado, você vê as palestras de Gabriela Rabelo, Cacá Murtê, sua sobrinha e atual diretora do Teatro Tablado no Rio, fundado por Maria Clara, Cláudia Dalla Verde e Dibe Carneiro Neto, este que vos fala. No domingo, será a vez do vídeo Chapeuzinho Vermelho, teatro de bonecos gravado pela Companhia da Tribo, e das leituras online de Maroquinhas Frufru, pelo Grupo Ato de Bauru, e A Menina e o Vento, pela Companhia das Artes, além do documentário sobre o tablado feito por Kainan Tavares. Veja agora, em primeira mão, um pedacinho bem curto da minha palestra sobre Maria Clara. Maria Clara Machado será a eterna mãe de Pluft, o Fantasminha, que escreveu em 1955. Só por essa ideia de criar a fábula de um fantasma às avessas, ou seja, com medo de gente, Maria Clara não precisaria, a meu ver, ter escrito mais nada na vida. É sua obra-prima e já lhe valeria um lugar no panteão dos grandes. Que tal esta única frase que vou pensar agora de Pluft? Mamãe, acode aqui. A menina está derramando o mar todo pelos olhos. É Pluft falando metáfora, poesia, lirismo brincalhão na voz de um personagem criança. Sim, Maria Clara cuidava dos diálogos com esmero de poeta. Isso faz a diferença entre os dramaturgos, ora se faz. O projeto foi idealizado por Cibele Troiano, com curadoria de Lisete Negreiros. Maria Clara Machado, 100 anos. Nós queremos mostrar um pouco só do muito que ela fez para o teatro para crianças e jovens deste país. Você vê tudo gratuitamente pela plataforma Vimeo, no seguinte endereço: www.vimeo.com/Centro Cultural São Paulo. Vou deixar o link na descrição para vocês. Meu minuto para a Cuca. Pensar na Cuca, para mim, é pensar em muita alegria. É pensar em uma força da natureza, em um acontecimento nesse planeta. É pensar que é muito difícil tentar definir ou descrever a Cuca. Eu só tenho a agradecer por ter vindo nesse mundo, ter sido amiga da Cuca e poder e ter tido chance de trabalhar com ela. A Cuca tem uma coisa que eu sinto que todo mundo, os artistas, passam muitos anos tentando buscar isso, e isso veio com a Cuca desde quando ela chegou nesse mundo, que é essa autenticidade que fazia com que, se ela estivesse no palco ou em qualquer lugar, era impossível não olhar para a Cuca e se deliciar com aquele ser humano. Te amo, Bradinha. Eu fui stand-in da peça O Alvo, tanto do Alvo 1 quanto do Alvo 2. E muitas vezes eu substituía a Cuca, então a gente dividia a Amanda, que era a personagem dela. E era muito divertido acompanhar o processo de criação dela com essa personagem, assim.
era sempre uma festa, tanto no palco como dentro do camarim. Ela sempre deixou tudo muito leve, nos ensaios, enfim. E eu falava que a gente sempre se encontrava para dar risada, porque ela sempre fazia questão de fazer piada com tudo. E ela até me lançava um olharzinho para ver se eu estava atenta, porque ela sabe que eu sempre ia rir. E eu até achei uma anotação dela num livro que ela me deu, e aí no fim ela agradece por eu sempre rir das piadas dela, mesmo das ruins. E eu é que agradeço por ela ter me feito rir tanto e sempre, em todos os momentos que a gente esteve juntas. Eu conheci a Cuca no final de 2008. Quem nos apresentou foi a Flávia Garrafa, e a gente se grudou imediatamente, atravessamos juntos o final da adolescência, o início da fase adulta, as confusões, as paixões, tudo. A Cuca sempre foi muito inspirada e muito inspiradora, uma pessoa realmente muito iluminada, um espírito muito livre, muito amorosa, muito agregadora. Vários amigos da Cuca hoje em dia são meus grandes amigos, porque ela nos apresentou. A Cuca não passou despercebida por lugar nenhum onde ela passou. Quem conhece sabe o que eu estou dizendo. E é isso, nossa história não cabe em 1 minuto, né? Fizemos alguns trabalhos juntos, Cuidado Garoto Apaixonado, estávamos fazendo Um Grande Salto com direção do Pedro Garrafa, que as leituras ficaram disponíveis no YouTube, né? A Cuca brilhante, pronta, cheia de gás, energia. É dessa Cuca que eu vou me lembrar para sempre, dessa presença luminosa, incrível. É isso, nossa história não cabe em 1 minuto. Nesse momento eu só consigo agradecer por ter feito parte da vida dela ter feito parte da minha, e desejar que ela esteja num lugar muito, 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 muito iluminado como ela merece. Altamente recomendável. Opereta infanto-juvenil que retrata o roubo dos sonhos noturnos de 5 crianças será transmitida nos dias 29, 30 e 31 no YouTube, dentro da programação da Semana Altamente Recomendável à Infância, 3ª edição. Este festival, assim como a peça Cabelos Arrepiados, são realizados pela companhia Buia Teatro de Manaus, no Amazonas. Olha aí, uma boa chance de você conhecer o teatro para crianças feito na região norte do Brasil. Com texto de Karen Ascioli, o espetáculo gravado é dirigido pelo encenador amazonense Tércio Silva, que procurou mergulhar no universo do expressionismo alemão e de artistas como o cineasta Tim Burton e o autor Edgar Allan Poe. Ele quis valorizar o mistério, o suspense e o terror. Onde ver? Canal do YouTube do Buia Teatro, youtube.com/Buia Teatro. Quando? Dias 29, 30 e 31 de maio. No dia 29, sábado, a estreia ocorre às 17 horas. Nos demais dias, domingo e segunda, a obra fica disponível em todos os horários, para exibição livre, à sua escolha. Meu minuto para a Cuca. A Cuca foi minha professora de teatro, mas ela foi muito mais do que isso. A Cuca era minha parceira, minha amiga, como ela era para muita gente. A Cuca era artista no sentido mais único da palavra. A Cuca sempre foi além pelos outros e por si mesma. Muito determinada, da forma mais amorosa que existe. E com esse amor, ela transformou e segue transformando para sempre a vida de cada sortudo que teve a chance de vê-la dentro e fora de cena. Cada aluno que, como eu, teve a chance de aprender sobre a vida com ela.
A Cuca é eterna. É alegria, é força, é brilho no olho, é risada, é autenticidade, inteligência, talento, coragem, grandiosidade e amor. A Cuca existe em cada um de nós. Foi uma honra fazer parte do seu espetáculo, que, como todos os outros que você fez, deixou um gostinho de quero mais. Te amo, Cuca. Eu acho que a Cuca sempre foi e sempre vai ser uma força e única, de um jeito que só ela era. Tá do lado dela tanto em sala de aula, quanto no palco, quanto na coxia, era ter a certeza de que a gente ia viver alguma grande aventura a cada minuto e que ia ser inesquecível, porque ela ia fazer virar inesquecível. A gente ia rir muito daquilo e ia se orgulhar muito daquilo, porque se tem uma coisa que a Cuca ela é isso, ela é força, ela sempre foi guerreira e fez e viveu tudo da maneira mais intensa possível, de corpo, alma, coração. E eu acho que é por isso que todo mundo em volta dela se apaixonava por ela. Conhecido, amigo, parente, público, aluno. Não tinha uma pessoa que não se apaixonava e se encantava pela figura Cuca. Então eu tenho certeza que ela vai continuar viva na gente. Em tanta gente que ela transformou, que ela mudou e que ela ensinou a viver do melhor jeito possível nesse legado imenso de amor. E é isso. Consigo me lembrar da alegria e da força que ela sempre teve. Nós aqui do Elemento Cultural temos uma imensa gratidão em termos realizado tantos sonhos juntos. O alvo ser ou não ser o centro das atenções, o alvo Hate Club, o alvo no YouTube, no Fale Mais Sobre Isso, no Nomo, no Faça Mais Sobre Isso, e em tantos momentos lindos que colecionamos por aqui. Obrigada, Cuca. Foi uma honra imensa construir tudo isso junto com você. Todos os prêmios, todas as estreias, todas as temporadas, todas as vezes, dentro e fora dos palcos, você nos trouxe muita luz. Como você mesma dizia, temos que dar show e vamos continuar batalhando por você e por todos que te amam profundamente. Aperta o play que o teatro ainda demora. Há 2 semanas, na nossa sessão Aceita o Programa, relembrei aqui do incrível design gráfico do programa da peça infantil O Menino Teresa, da Banda Mirim. Mal sabia eu que, enquanto isso, a equipe dessa mesma peça estava reunida novamente, depois de quase 14 anos da estreia, preparando uma surpresa para seus fãs nesta pandemia. Um podcast baseado no espetáculo de Marcelo Romagnoli e dividido em 4 episódios. O nome é Os Mundos de Teresa, um podcast para brincar com a Banda Mirim. Assim como no palco, Teresa é interpretada no podcast por Cláudia Missura. A narração ficou por conta do próprio autor e diretor Marcelo Romagnoli e de Tata Fernandes. Anos atrás, em um divertido espetáculo, a Banda Mirim já tinha lidado com esse universo específico do áudio, prestando uma homenagem à era do rádio. Fazer um podcast deve ter sido uma barbada para eles, ou não? Fala, diretor! Era o Fantasma do Som, um musical da Banda Mirim de 2014, que se passava numa radionovela. Era a arte de ouvir, né? Brincadeira com 1D. E agora com o podcast achei tranquilo, nenhum problema. A gente está um ano, a banda está um ano pesquisando, a banda e todo mundo, né, pesquisando esse jeito remoto de criar. Simone Julian tem um estúdio na casa dela, o Estúdio Arco-Íris. A Tata continua compondo lindamente. A Cláudia muito talentosa para entender a criação dessa paisagem com a voz. E é isso. Nesse momento que a gente está vivendo, esse momento, nem sei que adjetivo usar mais, né? Transformar o barulho em alguma coisa que consiga dialogar com o nosso público é muito bacana. A gente está super feliz com o resultado. A estreia do podcast Os Mundos de Teresa será neste domingo, dia 30,
dentro da programação do projeto Escuta Lá, do Sesc Pinheiros, veiculado nas redes sociais do Sesc. Olhe o link de acesso m.soundcloud.com/sescpinheiros. Todos os episódios são acompanhados de música e trilha, compostas e executadas por Tata Fernandes. Tá frio, eu sem a mínima vontade de sair dessa cama. Vim passar o dia inteiro de pijama, lendo meu livrinho embaixo do edredom. Mas não, eu vou me levantar, me preparar pra escola. Quem sabe no recreio rola uma bola. Já tô achando isso tudo muito bom. São 5 canções inéditas e 2 regravações da Banda Mirim. Uma dessas inéditas você vai ouvir agora com exclusividade no nosso web jornal, encerrando em alto astral a edição de hoje. Com vocês, fotos dos bastidores da produção do podcast, ao som da canção Opinião. Fica a dica, como é bom poder mudar de opinião. Até a próxima, gente! Prestigiem com as crianças o podcast da Banda Mirim. E o brilho eterno para a memória de Cuca Annunziato. Até breve. Tá frio, eu sem a mínima vontade de sair dessa cama. Por mim passava o dia inteiro de pijama, lendo meu livrinho embaixo do edredom. Mas não, eu vou me levantar, me preparar pra escola. Quem sabe no recreio rola uma bola. Já tô achando isso tudo muito bom. Como é bom poder mudar de opinião. 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 Como é bom